Segunda coisa, o time do Flamengo sempre foi forte, na minha visão. Só que faltava, além do treinador maior que os jogadores, faltava um cara no meio-campo que tivesse uma dinâmica maior, que pegasse a bola na defesa ou no meio-campo e levasse ao ataque com rapidez, com velocidade, com dinâmica. E esse cara é o De La Cruz. O De La Cruz está fazendo total diferença nesse time do Flamengo. Total diferença. Eu acho o Flamengo o time a ser batido e, na minha visão, o único que pode bater de frente com o Flamengo nesse momento é o Palmeiras. E o Flamengo vai disputar o título. E eu acho que o Palmeiras, nesse momento, é o grande concorrente, né? o grande rival do Flamengo para a disputa do título. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a análise dos comentaristas da UOL, né? Vai ter o Casagrande, o Mauro César que vão fazer uma análise aí cirúrgica sobre o Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver o que foi que o Casagrande falou, né? Ele exaltou bastante o Flamengo e deixa claro que o Flamengo é o time a ser batido, ou seja, é o time concorrente a disputar os maiores títulos aí a vencer e que apenas um time pode ameaçar o Flamengo, mas que ainda assim é o único time que tem total condições de vencer. E por que o Flamengo tem essas condições? Você vai ver a partir de agora, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Créditos do vídeo para o UOL, deixaremos esse vídeo completo na descrição e vamos agora acompanhar. Antes do Tite chegar no Flamengo, quando o ano passado estava dando tudo errado, eu falava que o Flamengo precisava de um treinador maior que os jogadores. Porque os jogadores, eles estava sendo difícil de controlar as relações, os comportamentos, sabe? Os envolvimentos. Estava muito difícil, ninguém estava conseguindo, desde quando o Jorge Jesus saiu, que o Jorge Jesus, na realidade, ele cresceu junto com o grupo, né? Jorge Jesus chegou aqui, fez um grande trabalho, ganhou títulos importantes, os jogadores cresceram junto com ele, e se ele continuasse, ele conseguiria controlar o ímpeto, sabe? O individualismo de cada um, aquele ego de quando você chega no topo, né? O Jorge Jesus conseguiria controlar porque ele cresceu junto com os caras. A partir do ponto que ele saiu, o Flamengo só trouxe treinadores menores que os jogadores. Inclusive o Rogério, que estava começando como treinador. Tinha feito um belo trabalho no Fortaleza. Não tinha sido legal no São Paulo, no Cruzeiro, no Fortaleza sim, mas chegou também, ganhou o título brasileiro, mas teve problemas do mesmo jeito. Qual foi o treinador que chegou ali e teve controle? Foi o Dorival. O Dorival chegou, eu acho que ele conseguiu controlar, porque estava quase no fim da temporada, estava muitas críticas em cima dos jogadores, os jogadores tinham baixado um pouco mais a bola, porque não tinham feito nada durante o ano, e o Dorival conseguiu colocar na cabeça deles que, vamos tentar ganhar os 2 títulos que tinha, que eram 2. O brasileiro estava difícil. Foi a Libertadores, foi a Copa do Brasil, conseguiu, e aí mandaram embora, né? Então, o que eu acho é o seguinte, são 3 fatores. Primeiro, o Tite, ele é um treinador muito maior que os jogadores do Flamengo, porque já disputou 2 Copas do Mundo, foi campeão do mundo com o Corinthians, Libertadores, enfim, ganhou muitos títulos e é um treinador respeitado, muito respeitado no meio do futebol. Eu acho ele um grande treinador de clube. Sempre falei, o Tite é um grande treinador de clube. Segunda coisa, por que ele colocou o Gabigol no banco? Porque ele tem moral para isso. Inclusive, não convocava o Gabriel para a seleção brasileira. Muitas vezes levou o Pedro, que estava no banco, e não levava o Gabriel. Porque ele tem uma implicância, ou ele não gosta mesmo, do tipo de comportamento que tem o Gabriel, né? O Gabriel só vai ter chance no Flamengo se ele largar a parte de celebridade, a parte de rapper, enfim, ser só o Gabriel Barbosa ou Gabigol, serve também. Ou Gabriel Barbosa ou Gabigol. Serve pro Tite. Agora, Lil Gabi não serve pro Tite. Então, o Gabriel tem que reconquistar esse espaço com o Tite. Segunda coisa, o time do Flamengo sempre foi forte, na minha visão. Só que faltava, além do treinador maior que os jogadores, faltava um cara no meio-campo que tivesse uma dinâmica maior, que pegasse a bola na defesa ou no meio-campo e levasse ao ataque com rapidez, com velocidade, com dinâmica.
e esse cara é o De La Cruz. O De La Cruz está fazendo total diferença nesse time do Flamengo. Total diferença. Você falou, o Flamengo está mais. As linhas estão mais perto, né? Está mais junto. A defesa, o meio-campo, o ataque, o time está mais próximo, não tem muito espaço no meio-campo. Não tem, porque esse jogador ele está em todos os lugares. Ele cobre todos os espaços. Ele pega a bola e ele arranca e faz o time do Flamengo. O Flamengo tem intensidade. Quando você tem um jogador desse daí, os outros jogadores têm que tentar acompanhar. Senão vai ficar para trás. Senão vai ficar nítido que alguns jogadores não conseguem acompanhar a intensidade do cara. E o De La Cruz está fazendo com que o Flamengo tenha uma intensidade maior do que tinha nos últimos anos, do que teve nos últimos anos. Uma diferença enorme. O De La Cruz está fazendo uma diferença enorme. O outro ponto eu acho o time do Flamengo espetacular. Tá? Eu não gosto da direção, não gosto de Rodolfo Landim, não gosto do Marcos Braz, não gosto, acho que os caras não sabem nada de futebol, fora outras coisas. Mas mais isso. E a outra coisa que eu acho que foi importante, Mauro, você conhece mais, eu acho que na escolha do Tite, o Marco Braz não precisou pensar. Todas as vezes que ele pensou, deu errado. Todas as vezes que ele parou para pensar, deu errado. Então, no Tite, eu acho que eles viram o Tite livre, aquela escolha, não ficou pensando em quem, não ficou analisando 3, 4 treinadores, foram ali direto. E acertaram porque foram direto, não ficaram pensando muito. Porque eles não têm, na minha visão, o Marcos Braz, Landim, eles não têm o tato e a visão de escolha de treinador de futebol. Não tem, porque já mostraram isso, né? Pô, escolheram mal pra cacete várias vezes, né? Pô, escolheram muito mal. Acertaram mesmo de vez, acertaram com o Dorival e depois erraram e mandaram o cara embora. Agora com o Tite acertaram. Então eu acho que o Flamengo, na minha opinião, apesar que é março, Mauro, você me perdoe, mas eu sou aqueles caras que já crava em março, eu acho o Flamengo o time a ser batido e, na minha visão, o único que pode bater de frente com o Flamengo nesse momento é o Palmeiras, porque bater de frente significa disputar o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, pontos corridos, e disputar o título. O Inter ele pode ganhar do Flamengo em casa e fora, mas tem que ver se vai disputar o título. É isso, bater de frente é isso para mim. Não é você jogar um jogo ou dois e ganhar, ou dificultar o jogo para o adversário que é mais forte e pegar 10º lugar no campeonato e aquele time ser o campeão. Bater de frente em pontos corridos é disputar o título com. E o Flamengo vai disputar o título. E eu acho que o Palmeiras, nesse momento, é o grande concorrente, né, o grande rival do Flamengo para a disputa do título, não jogos individuais. Nossa enquete, a pergunta é a seguinte: qual clube do futebol brasileiro pode bater de frente com o Flamengo atual do Tite? Atlético Mineiro, 6%. Internacional, 18%. Palmeiras, 53%. E ninguém, 22%. O Palmeiras, na inércia ali, sem dúvida, vai ficar como o seu principal concorrente, como foi nos últimos anos. Né? O Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro. Também faz uma temporada muito boa com São Paulo, cobrando na turma. Ainda sobre o Flamengo, o campeão de 2019, o único cara que ainda segue como titular é o Arrascaeta. Ou seja, né, há alguns anos, Mauro, a gente pensou, não, o Flamengo tem que fazer uma reformulação, Esse negócio foi feito. Pouco pegaram jogadores que só agora entraram como titulares, mas foi feita uma boa limpa, né? Só o Arrascaeta é o titular. O Tirone, tá ruim. Tá embolando muito a sua fala, não tá dando para entender toda ela. Melhorou ou não? Acho que sim. Boa, desculpa. O que eu tava falando é que só o Arrascaeta é remanescente desse time do Flamengo com relação àquele de 2019 do Jorge Jesus, que aliás acabou de bater o recorde de vitórias lá no Al Hilal. Então essa reformulação acabou sendo feita. Por exemplo, o Gabigol e o Bruno Henrique e Mauro, eles os dois são reservas. O Gabigol então é super reserva nesse time. A reformulação acabou que ela foi feita, né? Que era uma coisa que muita gente pedia no Flamengo nos últimos anos. De certa forma, ela vem sendo feita há algum tempo, né? Se você for observar, você pega o time titular hoje. O Rossi chegou no ano passado.
O Varela chegou no ano retrasado, o Fabrício Bruno chegou no ano retrasado, o Léo Pereira chegou em 2020, o Ayrton Lucas chegou em 2022, Pulgar chegou em 2022, o De La Cruz desse ano, os pontas chegaram, Cebolinha no ano retrasado e o Luiz Araújo ano passado e o Pedro em 2020. Então, além de serem jogadores, de não ter mais ninguém de 2019, exceto o Arrascaeta e o Bruno Henrique no banco, e o Gerson, que agora está fora de combate, está ali recuperando do problema dele renal, são jogadores que chegaram em 20, 21, 22, 23, 24, aos pouquinhos essa reformulação foi acontecendo. Então, acho que isso é importante também, porque acabou a panela. Tinha uma panela ali pesada, né? Tinha uma panela ali muito pesada, de jogadores importantes na história recente do clube, mas que eram ali um poder paralelo. E na incompetência da gestão, dos dirigentes, quando aconteciam coisas como, por exemplo, o Flamengo tomar de 4-1 para o Fluminense, depois de perder para o... Ano passado, nessa mesma época, né? Só que foram as finais, agora a semifinal, o Fla-Flu, o Flamengo também venceu o primeiro jogo por 2-0, jogando bem, o técnico era o Vitor Pereira. E aí na quarta-feira, vencia o Alcas, um time fraquíssimo, lá no Equador, na primeira rodada da Libertadores. O Alcas até estava voltando de férias, tinha perdido jogadores em relação à campanha que o classificou para a competição e tal. Fez 1-0 no primeiro tempo, lá na altitude, jogando ali um jogo tranquilo e tal, controlando, como deve ser na altitude, né, sem forçar muito a barra. O jogo estava mais ou menos administrado, ganhando por 1-0. Segundo tempo, horroroso, uma coisa inexplicável. Não foi uma questão só de altitude, não foi cansaço pura e simplesmente. Futebol ruim mesmo, desconcentração, falhas individuais gravíssimas. O Flamengo tomou uma virada. O centroavante do Alcas, lá que entrou no segundo tempo, lá um reserva, lá, o cara pesava 180 quilos, cara. O cara era um monstro. Quer dizer, parecia um futebol amador. O Flamengo perdeu para aquele time. Aí veio depois o jogo seguinte, que foi o Fla-Flu. Tava 2-0. Terminou 4-1 pro Fluminense. Placar agregado 4-3. É só ver os gols daquele jogo. Ninguém marcava, ninguém corria, ninguém competia. O que é aquilo? Aí o Fabrício Bruno sai no intervalo, ele é um cara que se manifesta mais, e dá uma entrevista para o repórter beira do campo, ali, aquela entrevista oficial ali da saída, e fala, estamos fazendo tudo diferente que o técnico pediu, ele não mandou fazer isso que a gente está fazendo, está tudo errado. É óbvio. Só se o Vitor Pereira fosse maluco para mandar jogar daquela maneira. Tinha alguma coisa ali? Claro que tinha, gente. Que comportamento era aquele? E no ano anterior com o Paulo Souza. Aí o técnico é demitido, recebe uma indenização que é maior do que a premiação se for campeão brasileiro. Então, economicamente para o cara é bom, embora profissionalmente seja ruim, você mandar ele embora, né? Ele poderia ganhar títulos e tal, fazer um trabalho de destaque. E o técnico vai embora e os jogadores, ninguém é cobrado. Não estou falando que tem que mandar embora, não é isso não. Cobrado, ninguém é cobrado. Não tem um dirigente com, sabe, coragem, condições, ia falar outra palavra, para chegar lá e falar, vem cá, que negócio é esse aqui, meu irmão? Não, fica por isso mesmo. Passou, seguimos, aí entra outro. Então, vai ser uma máquina trituradora de técnico e agora acho que ela perdeu esse motor, né, que não tem mais. Porque foram embora vários jogadores ali que formavam um núcleo duro muito complicado. Você pode observar que depois do Jorge Jesus, quando chega, ele bota lá na mesa, né? Mas aí, além da personalidade, do tamanho do cara, era um momento que esses jogadores não tinham títulos pelo clube. Alguns não tinham mais do que título estadual, o caso do Bruno Henrique, do Gabriel, por exemplo. Então havia fome e um pouco mais de humildade. Os caras estavam chegando, querendo fazer história. Já os outros chegaram e encontraram um grupo vencedor e lá nas alturas, né, exaltados, os jogadores ídolos do clube, a torcida aplaudindo o tempo todo. Aí você vê quem que deu certo, que ganhou títulos. Rogério Ceni, que até para mim é surpresa, até pelo seu temperamento, compôs com os caras. O Rogério fez um negócio que nem o Jorge Jesus fez. Ele colocou o Diego para jogar de volante, o Arão na zaga, todo mundo jogou. Todo mundo jogou. O Diego era reserva com o Jorge Jesus. E o Diego era liderança importante no elenco, né? Com o Rogério ele jogou, foi campeão brasileiro assim. Ganhou Carioca, Supercopa, Taça Guanabara, ganhou 4 troféus e jogou dessa maneira. Porque o Rogério compôs com eles, conseguiu trazer os caras para o lado dele. E o Dorival idem, que é a característica conhecida do atual técnico da seleção brasileira. E conseguiram títulos. Quem, de alguma maneira, bateu de frente, se deu mal. Aí o Casão lembrou bem. O Tite tem tamanho para colocar Bruno Henrique no banco. O Gabigol ele mantém no banco, já herdou o Gabigol no banco dos tempos do São Paulo e manteve, apesar de muita gritaria aí, que agora não faz sentido, até pelo comparativo dele com o Pedro, né, em números, em atuações e tudo mais. Então o Tite pode fazer isso. E os outros não tinham história aqui no Brasil. Técnicos estrangeiros chegando e tal. O Paulo Souza ainda chegou com uma missão de mudar tudo, de passar uma vassourada geral, mas não teve respaldo e também cometeu seus erros. Então, assim, a gestão atrapalha demais, ela é péssima, péssima.
Mas com o Tite é um pouco diferente, porque ele de fato tem tamanho e conhece o jogador brasileiro, conhece, né, as milongas daqui. Eu acho que consegue contornar isso de uma forma melhor. Tanto que o próprio colega Fred Gomes, do site GE, publicou há algumas semanas uma matéria sobre, foi qual jogo? Foi que o Pedro foi bater o pênalti e perdeu. Agora não lembro contra quem foi. O Pedro bate, acho que foi volta redonda, não me lembro de adversário exatamente, mas o Flamengo está ganhando o jogo, o Pedro vai sair, vai entrar o Gabigol, e aí o Pedro vai bater o pênalti, ele até bate e perde. E o Gabigol à beira do campo começa a pedir para entrar rápido, para ele poder entrar e bater o pênalti. E aí ele fala para o Tite finge que não está vendo, ou não viu, sei lá, não respondeu. Aí no vestiário ele teria chamado o Gabigol na frente dos demais e chamou a atenção. Falou, cara, quem está em campo bate o pênalti. Se você estivesse em campo para ser substituído, você bateria e sairia depois. Foi o que aconteceu com o Pedro. E dizendo que o mais importante é o interesse coletivo, não dele. Porque, é claro, jogadores à beira do campo. Parece pelada, né? Pô, sai que eu quero bater o pênalti para fazer um gol. Isso não existe, pô. Não existe, mas é porque é reflexo dos desmandos, da bagunça, da falta de hierarquia até muitas vezes. Então é o técnico que tem que colocar as coisas em ordem. Como é muito comum no futebol brasileiro, né? Dirigente que não consegue organizar, traz um técnico pesado. Por isso que muitos técnicos dinossauros, continuam aí. Porque acredita-se que eles possam chegar e tomar conta do pedaço. Diante de grupos de jogadores, de panelas, de interesses mais de pequenos grupos do que do coletivo, do geral. Então o Tite tem o tamanho necessário. Acho que por isso também a coisa, nesse momento, caminha bem. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa também o seu comentário, né? Se você concorda com o que eles falaram, se não, se é isso mesmo, se o Flamengo é realmente o time a ser batido e qual time pode ameaçar o Flamengo. Será que é realmente o Palmeiras, só o Palmeiras, ou tem outros ali, o Galo talvez, né, o Inter, alguns times assim podem ameaçar o Fluminense? Então, esses foram os comentários aí. E Flamengo, né, no próximo sábado enfrenta o Fluminense para poder, né, passar para a final do Campeonato Carioca, né, podendo enfrentar Nova Iguaçu ou Vasco, e nós estaremos trazendo aqui as novidades. Mas é isso mesmo, o Flamengo vem numa sequência muito boa, né, tá conseguindo se manter constante com o Tite vem fazendo muita coisa boa, né, vem tornando o Flamengo muito melhor em vários sentidos, e isso tá pesando, né, tá acontecendo as coisas no campo, e isso torna o Flamengo cada vez mais forte. A cada vitória do Flamengo, né, a cada jogo sem tomar gol ou sem sofrer muito, vai tornando esse time mais forte, e o Tite tem grande parte nisso, tá? Então, galera, por favor aí, apoie a gente, deixe seu comentário e nos vemos aí no próximo vídeo.